Aleluia, graça e paz, amém? Aleluia, você pode ficar de pé mais um instante. Nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Vamos também agradecer pelo privilégio que Ele nos tem dado de podermos estar ofertando também para a obra missionária. E comece a se acostumar com isso, a você estar levantando uma oferta mensal para a obra missionária. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, diga amém. Aleluia, então não há nada melhor do que você poder ser um participante da obra missionária. E como a pastora compartilhou, esse envelope que está em suas mãos, não apenas dê, mas seja generoso em dar, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E uma das coisas desse trabalho que é realizado pelo Aviva, esse trabalho é realizado por hora, uma vez por mês, distribuindo alimentos ali para algumas pessoas que vivem nas ruas. E aí Deus colocou no meu coração de nós somarmos a eles, né? Pelo menos uma vez no mês, a princípio agora a gente poder somar e termos duas ações, sendo uma delas a gente contribuindo com o Aviva. Então já se prepare também para que você possa de alguma forma contribuir, para que nós possamos estar lá abençoando essas vidas, alimentando, levando do amor com o qual o Senhor nos tem amado, amém? Muito bem, então vamos orar, vamos agradecer a Deus e vá preparando seu coração para aquilo que o Senhor vai falar nessa noite, no nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado por mais uma noite, muito obrigado pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor, de bendizer o seu nome, aqui reunidos como tua igreja. Agradecemos por cada dízimo, agradecemos por cada oferta que foi levantada nessa noite. Colocamos diante do Senhor e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo para que o destino seja aquele dado pelo Teu Espírito, que seja, Pai, para a propagação do Teu Evangelho aqui e em qualquer lugar aonde o Senhor nos mandar ir. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que nessa noite pôde contribuir, aqueles que não puderam fazer, mas que pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, assim poderão. E no nome de Jesus, nós agora também nos colocamos diante da sua presença, pedindo que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente nessa noite, para a palavra que nos será ministrada. Senhor, mais uma vez, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos atender aquilo que o Senhor nos tem ordenado na sua palavra e pedimos no nome de Jesus que nessa noite, ó Deus, a tua palavra como uma brasa viva, ela venha tocar os nossos corações, ela venha incendiar as nossas vidas, que nós sejamos palavra viva, que nós sejamos, ó Pai, como aqueles que queimam, como aqueles que ardem diante da sua palavra, e como nós cantamos aqui nessa noite, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E nós queremos ser conhecidos por aqueles que te amam, e aqueles que te amam são aqueles que guardam a sua palavra. Por isso, no nome de Jesus, eu te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida nessa noite, que eu seja um instrumento nas suas mãos, e que esse altar, ele venha queimar como um fogo vivo, Pai, trazendo da sua palavra aos nossos corações, a começar em mim. Eu te peço isso, no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar-se, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Que bom que você pôde chegar até aqui nessa noite. É verdade que o desejo do nosso coração é podermos ver a casa sempre cheia. E quando nós temos alguns lugares, nós desejaríamos que eles estivessem também repletos. Mas eu entendo que se você veio aqui, é porque você deseja receber uma palavra do Senhor. E eu entendo também que a presença dEle está nesse lugar, amém? E a presença dEle é aquilo que mais nos importa.
Então, o Senhor aqui, sendo o centro em nós, eu tenho certeza que pela sua palavra, Ele há de nos falar. Aleluia. Nós estamos chegando à nossa penúltima mensagem dessa série, saindo da maldição e entrando na bênção. Quantos têm sido abençoados aqui a cada quarta-feira? Aleluia. Eu também tenho sido muito abençoado. O Senhor tem falado ao meu coração e na próxima quarta-feira nós estamos assim já preparando um momento muito especial para ministrar algo sobre a sua vida, tentando fazer um apanhado aí de tudo que nós vimos durante essas 4 quarta-feiras, contando com hoje. Então, não deixe de vir. Na próxima quarta-feira será um momento muito especial e um momento assim onde nós vamos de fato ministrar sobre você, liberar, sabe, algo sobre a sua vida. E na próxima quarta-feira nós vamos estar também anunciando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como um prosseguimento nesse nosso culto livres. Então, gere expectativas por isso também. Uma nova série vai estar sendo preparada para abençoar a sua vida. Muito bem, meus amados irmãos, uma vida plena e liberta é o que o Senhor tem para cada um de nós. Se você crer, diga amém. De fato, é o que nós temos visto aqui a cada quarta-feira. A palavra de Deus, ela nos declara que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. A sua palavra nos ensina que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, né? E a Bíblia vai declarar para nós, em 1 João, capítulo 3, o verso de número 8, exatamente o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, as obras do diabo, elas são conhecidas. O Senhor Jesus declarou em João 10:10 que as suas obras consistem em roubar, matar e destruir. E aqui em 1 João 3:8, essa expressão obras, se referindo ao trabalho do diabo, significa em sua literalidade empenho, esforço e dedicação. Então note comigo, a palavra de Deus declara que o reino das trevas, ele se empenha, o reino das trevas, ele se dedica, o reino das trevas, ele se esforça na sua obra de roubo, de morte e de destruição. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele não está para brincadeira. Então, na oportunidade que ele tiver, no lugar que nós assim concedermos a ele em nossa vida, ele entrará de fato para trazer toda sorte de roubo, de morte e de destruição. Então, olha, nesse contexto, eu quero ainda chamar a sua atenção para a expressão que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Você deve concordar comigo que essa é uma expressão muito veemente, uma expressão para sacudir conosco, né? Uma outra versão diz assim: quem pratica o pecado procede do diabo. Então eu quero que você entenda comigo aqui qual é a ideia que o texto bíblico ele traz para nós. É que aquele que pratica o pecado, ele procede ou ele é do diabo no sentido de pertencer ou sofrer influência. Então, o reino das trevas, ele influencia a vida daquele que pratica o pecado em todos os seus aspectos. Nesse sentido, aquele que pratica o pecado, ele está sujeito ao diabo. Ele está sujeito às influências do diabo. O texto vai dizer para nós que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diga comigo, manifestou para desfazer. Aleluia. Então, olha, Jesus, ele veio tornar aparente,
Jesus ele veio para tornar conhecido, Jesus ele veio para tornar aberto ao público a manifestação da glória de Deus. Então note o que a palavra de Deus ela nos faz entender, que na mesma medida em que há uma influência do reino das trevas para trazer roubo, morte e destruição sobre as nossas vidas, mas a Bíblia diz que Jesus ele se manifestou. Jesus ele vem, e torna a glória de Deus uma realidade conhecida. E a glória de Deus, ela vem até nós para exatamente influenciar as nossas vidas. E na medida em que a luz de Deus, que é Jesus, ela resplandece, cumpre-se a palavra que diz que quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não podem contra ela, e logo elas são dissipadas. Então quando Jesus ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. Diga amém. Aleluia. Então Jesus ele vem tornar aparente a glória de Deus. E é interessante que essa expressão aqui, olha, desfazer, ela significa romper, significa quebrar, destruir, dissolver, soltar, desligar, derreter, desatar, desamarrar. Então Jesus ele vem para acabar, destruir completamente as obras do diabo na sua e na minha vida. Diga amém. Aleluia. Então quando Jesus vem, ele vem de fato para trazer uma nova realidade. Ele vem então para mudar a nossa vida e toda a circunstância da nossa vida. Então quando Jesus ele se manifesta, Jesus ele manifesta a realidade dos céus na terra, em nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, queridos, é preciso entender algo muito interessante, muito importante. Certamente que nós desejamos uma vida como essa que Jesus veio nos oferecer, sim ou não? Sim. É o desejo do nosso coração termos uma vida plena, é o desejo do nosso coração termos uma vida abundante, mas o fato é, nem todos estão dispostos a viver o processo para desfrutar dessa vida. E é aqui que o diabo leva vantagem em nossas vidas. É verdade que, numa palavra como essa, nós entendemos que há uma guerra entre o reino de luz com o reino de trevas. Nós entendemos que o reino das trevas, como já foi declarado aqui nessa noite, eles se empenham e eles se esforçam para fazer todo o possível para que nós não recebamos essa palavra. Mas sabe o que é que o Espírito tem falado ao meu coração? É que muito mais do que uma influência do reino das trevas, mas é uma predisposição do meu coração que me impede de desfrutar aquilo que o Senhor tem para mim. Por qual razão? Porque a palavra de Deus já declara que o Filho de Deus, ele se manifestou. Aleluia! Então o reino de Deus, ele trouxe a luz, ele trouxe a glória de Deus à terra. Então, meus amados irmãos, o que é que eu percebo? Que muitas vezes a razão pela qual nós escolhemos não desfrutar essa vida abundante é porque nós escolhemos permanecer no pecado. Então, eu e você precisamos tomar uma decisão. A decisão por uma vida livre, a decisão por uma vida plena, a decisão por uma vida liberta. Comumente, as pessoas que estão sob sintomas, podemos assim dizer, de maldição, elas recorrem a uma oração forte para resolver o seu problema. É algo do tipo: pastor, ore por mim, porque se você orar por mim, eu entendo que isso vai ser resolvido na minha vida. E aí deixa eu dizer algo para você. A oração, ela é sim fundamental nesse processo, que leva a uma vida plena, que leva a uma vida abundante. E jamais nós vamos estar nos refutando a estar orando por quem quer que seja. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que existem alguns requisitos
para uma oração de libertação. E é sobre isso que nós queremos falar aqui. Requisitos para a oração de libertação. E para que você possa entender isso de uma forma muito plena, bíblica, prática, nós vamos fazer a leitura de alguns textos da palavra do Senhor. Então, o primeiro requisito, declare comigo, diga: fé baseada na palavra de Deus. Aleluia. Então, abra a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e faremos a leitura dos versos 13 e 14. Abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3, os versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Você pode dizer amém? Nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que a fé na sua palavra, ela é fundamental para que nós possamos ser verdadeiramente plenos, para que possamos ser verdadeiramente libertos. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Meus amados irmãos, o conhecimento das Escrituras nos levará à apropriação de tudo que Jesus fez por nós em sua obra na cruz. Então nós precisamos entender que a obra, ela já foi consumada. Exatamente isso que o Senhor declarou lá na cruz, quando se fez maldição por mim e por você. Ele declarou: está consumado. A obra, ela está completa. A obra, ela está realizada. O preço, ele já foi pago. Você pode dizer amém? Então, o que nos impede, então, de nos apropriarmos de tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, é exatamente o desconhecimento da sua palavra, ou uma fé que não está fundamentada na sua palavra. É preciso entender que a fé, muito mais do que mística, a fé, ela está baseada na palavra de Deus. E é exatamente isso que Paulo está declarando. Ele está dizendo assim: olha, Cristo nos resgatou da maldição. Você pode dizer amém? Então entenda, se Cristo já me resgatou da maldição da lei, logo eu entendo que o estado da maldição, ele já não é mais a vontade perfeita de Deus para a minha vida. Então, quando eu passo a entender essa realidade, no mínimo eu vou notar, eu vou perceber que eu me encontro fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, a minha fé precisa estar baseada nessa palavra. E qual a maneira com a qual Cristo nos resgata da maldição? Fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele toma o meu lugar e ele toma o seu lugar, para que a bênção de Abraão, declara a palavra, chegasse até nós por meio de Cristo, para que pela fé, nós vamos falar algo interessante a respeito da fé daqui a alguns instantes, para que pela fé você receba a promessa do Espírito, assim diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, sem o conhecimento devido da palavra, nós permanecemos no estado da ignorância. E o estado da ignorância é o solo fértil para a atuação de Satanás em nossas vidas. Porque note bem o que diz a palavra: ele já nos resgatou. Amém? Se a palavra declara que ele já me resgatou, então eu posso me apropriar dessa verdade. Agora, quando eu não tenho conhecimento dessa verdade, e eu estou num estado de ignorância, de desconhecimento, então Satanás, ele vai continuar a me enganar, e ele vai continuar a me manter num estado de cativeiro. Então, olha, entenda, fé não é um mero acreditar que Deus pode fazer.
Porque se eu perguntar aqui, você crê que Deus pode fazer? Certamente você declarará, sim, eu creio, mas é preciso entender que fé é confiar naquilo que Ele já fez, amém? Não aquilo que Ele fará, mas aquilo que já foi feito, e aquilo que já foi feito declara a sua palavra, Ele já nos resgatou, Ele se fez maldito em nosso lugar, e é a sua palavra que vai trazer esse conhecimento de todas as verdades. Aleluia. Abra agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, o verso de número 7. A palavra diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então perceba o que é que Paulo, agora escrevendo aos crentes de Éfeso, está declarando: em Jesus nós fomos redimidos. E em Jesus, declarem da sua palavra, redimidos das ofensas de todo o pecado, segundo as riquezas da sua graça, por meio do seu sangue que já foi derramado por nós. Observe ainda agora Colossenses, vá um pouco mais adiante. Colossenses capítulo 1. Os versos 13 e 14. A palavra do Senhor. Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Querido, note o que a palavra de Deus está declarando. Ele está dizendo: Ele nos tirou da potestade das trevas, e Ele nos transportou, Ele nos leva ao lugar do reino do seu Filho amado. Então o Senhor está nos fazendo entender aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então quando você começa a entender aquilo que Ele fez em seu favor, mediante aquilo que a sua palavra declara, você tem uma fé baseada na palavra de Deus. Então você não vive em expectativas daquilo que Ele poderá fazer, mas você vive na certeza daquilo que Ele já fez, amém? Então fé, querido, não é simplesmente a gente olhar para o futuro e esperar que Deus faça algo por nós. Mas fé é você olhar para aquilo que Ele já fez no passado, na obra da cruz, e portanto agora você tem uma esperança que é certa, que não se deixa confundir, você tem a plena convicção daquilo que lhe aguarda, e você anda então em vitória, amém? Em vitória sobre o pecado e sobre toda e qualquer tentação. 1 João 3,8 é o texto que nós lemos aqui nessa noite, também declara essa verdade. E eu quero que você observe ainda comigo Lucas capítulo 10, o verso de número 19. Lucas 10, 19, a palavra do Senhor diz assim: olha que coisa extraordinária. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, queridos, entenda, por que é que o Senhor está declarando que Ele nos tem dado poder para pisar sobre serpentes e escorpiões? E aqui você entende que isso aqui é uma tipificação de espíritos imundos, porque a obra dele na cruz, ela já foi completa em nosso favor. Então o Senhor está dizendo: há um poder para você vencer toda e qualquer obra do inimigo na sua vida, amém? Para você pisar, para você ser vitorioso sobre o pecado e também sobre toda potestade, sobre toda hoste maligna que queira vir contra você. Então a minha fé e a sua fé, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Por que isso é tão importante? Porque olha, no nome de Jesus, nenhum demônio ele pode resistir.
No nome de Jesus, ele é poderoso. Então, no nome de Jesus, a Bíblia diz, olha, todo joelho se curva, toda língua confessa. Mas o que nós precisamos entender é, o que vai me fazer permanecer em uma vida abundante, em uma vida de plena liberdade, é o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. É o conhecimento e a fé baseada nessa palavra que vai me fazer permanecer quando o dia mau ele vier sobre as nossas vidas. Porque o dia mau, ele certamente virá, quer a gente queira ou não. Mas quando ele vier, se você está fundamentado nessa palavra, certamente você o vencerá. Amém? Então a primeira coisa, você precisa entender para você ter uma vida abundante e plenamente liberta. Declare mais uma vez, diga, uma fé baseada na palavra de Deus. Aleluia. Uma segunda razão, declare comigo, diga, confessar a sua fé em Cristo e no sacrifício que Ele fez em meu benefício. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, o verso 1. Hebreus capítulo 3, o verso 1, a palavra do Senhor diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Você pode dizer amém? Aleluia. Meus amados irmãos, essa expressão aqui, confessar, de Hebreus 3:1, significa reconhecimento, significa concordância, significa dizer a mesma coisa, significa você assentir, é você professar, é você declarar, é você se apropriar daquilo que Cristo fez em seu favor. Então note como isso é fundamental às nossas vidas. O que a palavra do Senhor está dizendo é, quando aqui o autor de Hebreus está escrevendo a esses crentes, ele está dizendo, meus irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, vocês que foram chamados pelo Senhor, considerem a Jesus Cristo, que é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele está declarando aqui para nós, nós precisamos reconhecer, nós precisamos concordar, nós precisamos dizer a mesma coisa, nós precisamos declarar, nós precisamos professar aquilo que ele fez em nosso favor. Então isso trata de você confessar a sua fé em Cristo, de você confessar a fé no sacrifício que ele fez em seu benefício, amém? Um texto que nos faz entender essa verdade também está lá em Romanos capítulo 10, os versos 9 e 10. Vamos observar essa leitura. Romanos 10, versos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Então note bem o que é que Paulo está declarando aos romanos. Ele está declarando aos romanos e também a nós que o ato de crer nos justifica, sendo essa uma disposição interior. Agora observe, quando confessamos, é então que somos salvos. Querido, nós precisamos entender a profundidade dessa verdade. Porque muitas vezes nós cremos, mas não confessamos. E o ato de crer me justifica.
mas não necessariamente vai trazer a salvação. E essa salvação aqui é essa vida plena e abundante que eu e você desejamos e que é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então nós precisamos entender aqui que crer e confessar são dois aspectos de uma mesma realidade na nossa vida. Então ele está dizendo lá aos hebreus: meus amados irmãos, chamados pela vocação celestial. Então fomos chamados por uma realidade celeste. E aqui aos romanos ele está dizendo: vocês creram no seu espírito, vocês foram justificados no seu espírito, mas agora essa realidade, ela precisa ser confessada, essa realidade, ela precisa ser declarada, para que então vocês venham dela se apropriar, para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, amém? Então, querido, olha, creia em tudo que Cristo fez em seu favor, mas de igual forma, confesse com a sua boca para que haja salvação. Porque muitas vezes, a realidade ou as circunstâncias da nossa vida vão dizer o contrário. Mas você sabe no seu interior que você foi justificado. E então, pelo ato de crer, agora você confessa. E na medida que você confessa, você concorda. E quando você concorda, você vive uma realidade. É isso que a palavra de Deus ela está declarando para nós. Agora entenda, como viver uma realidade como essa, se não conhecermos a sua palavra? O conhecimento da palavra, ela é fundamental. A fé é baseada na palavra, para que nós possamos então confessar aquilo que Cristo fez em nosso favor. Então, queridos, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós: confesse a sua fé em Cristo e o seu sacrifício, aquilo que Ele fez em seu benefício, amém? Uma terceira razão, ou um pré-requisito para a oração de libertação, é você comprometer-se à obediência. Você pode dizer amém? Eu acredito que ainda hoje nós desejamos muito mais sacrificar do que obedecer. Quando a palavra de Deus vai dizer, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, obedecer consiste em ouvir e obedecer. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui muitos de nós, queridos, sucumbimos. Muitos de nós caímos. A obediência ao Senhor e à sua palavra é um pré-requisito para uma continuidade de libertação. O Senhor Jesus Cristo mesmo alertou na sua palavra dizendo, olha, quando a sua casa é limpa, ela precisa ser preenchida com a presença do Espírito Santo. Porque senão, a Bíblia diz, eles voltarão. E quando eles voltarem, eles vão trazer consigo outros 7 piores do que ele. E o seu estado, então, agora será pior do que o que era antes. Então, nós precisamos entender aquilo que, de fato, nós estamos a viver aqui nesse momento. Observe que, às vezes, as pessoas chegavam diante de Jesus, suplicando-lhe um favor, uma cura, um milagre, e a Bíblia diz, sabe, é interessante que a Bíblia diz assim, Jesus dizia para eles, você crê que eu posso fazer isso por você? É isso mesmo que você deseja que eu faça por você? Porque é preciso entender, querido, que há uma responsabilidade em manter-se liberto. E isso se dará pela obediência. Sem ouvir e obedecer a voz do Senhor, não haverá libertação. Durante esses dias nós temos lido os evangelhos de Mateus e Marcos. E eu compartilhava com a nossa pastora algo que o Senhor me fez enxergar na leitura do evangelho de Mateus e também de Marcos. A maioria dos endemoniados dos quais Jesus expulsava os demônios estavam dentro da sinagoga. Você já parou para notar isso? É interessante. A maioria dos endemoniados estava dentro das sinagogas. E geralmente num dia de sábado. É algo assim.
Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que sem obediência não há vida plena. Sem obediência não há libertação. Mas aí nós preferimos que uma oração forte resolva o nosso problema. Então entenda, a oração, ela é fundamental, mas a obediência, ela vai indicar a permanência. Amém? Então, primeiro, uma fé baseada na palavra. Segundo, você precisa entender, você precisa confessar aquilo que Cristo fez em seu favor na cruz. Terceiro, você precisa ser obediente. Você precisa viver uma vida de obediência. E o quarto, diga comigo, confessar qualquer pecado. Meu ou dos meus antepassados. Eu quero chamar a sua atenção aqui. A palavra de Deus, ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João declarou isso. E Tiago, ele vai declarar o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sareis. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então note algo. Primeiro, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Amém? Mas é uns aos outros que nós confessamos as nossas culpas. E é interessante que nesse primeiro aspecto, né, quando se trata de confessar ao Senhor, nós até somos bonzinhos, né? Sozinhos, não precisamos dizer nada para ninguém, o Senhor conhece meu coração, aquele papo bonito de crente. Agora, quando chega na hora de confessar a culpa, um ao outro, aí o caldo engrossa. Mas é exatamente aqui que a palavra de Deus vai dizer que vai haver cura. É aqui que nós seremos sarados. Então a palavra está dizendo, olha, quando você confessa ao Senhor, você é perdoado. Você é purificado, mas é quando você confessa a culpa ao outro que vai haver, né, essa saúde sobre o seu corpo. E quando isso não acontece, essa é uma porta aberta para que Satanás, então, ele leve vantagem na nossa vida. Então, queridos, a palavra de Deus está nos fazendo entender que nós devemos confessar os nossos pecados e também o pecado dos nossos antepassados. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Em relação aos pecados dos nossos antepassados, nós não levamos as suas culpas, amém? Nós não temos culpa por aquilo que eles fizeram. Você concorda comigo? Foi uma escolha deles, mas nós levamos as suas consequências. E é por isso que nós precisamos confessar tanto o nosso pecado, quanto também o pecado dos nossos antepassados. Eu acredito que você não teve nada a ver, em nome de Jesus, com tudo que está acontecendo na nossa cidade, com essa possibilidade, né, quase certa, é o que se tem sido dito, acerca do nosso prefeito e de tudo que aconteceu. Mas você já parou para confessar esse pecado? Para se arrepender desse pecado? Pedir ao Senhor que santifique essa cidade? A palavra de Deus nos ensina, querido. Você não tem culpa, mas as consequências, elas vão alcançar você. É ou não é verdade? Quanta coisa não poderia ter sido feita com esses milhões em benefício da nossa cidade, em benefício do nosso bairro, em benefício daquele que mais precisa. Então isso é uma realidade que nos acompanha em todos os aspectos da nossa vida. Aí você pode dizer, pastor, então o que fazer? Provérbios 28:13 diz, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode dizer amém? Então olha para essa pessoa linda aí de máscara que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, e diga assim para ela, confesse e deixe. Em nome de Jesus. Muito bem. Então olha, confesse qualquer pecado seu
e também dos seus antepassados. E aí você pode dizer, mas eu não sei o que os meus antepassados fizeram. Aquilo que você sabe, confesse e deixe. E aquilo que o Senhor vai mostrar para você é porque Ele quer trazer cura. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor não é feito menino pequeno, feito menino buchudo, né, que quer lançar o dedo na nossa cara para mostrar para a gente que a gente é pecador. Ele sabe disso. E Ele também sabe que você sabe. Então, quando a pastora estava compartilhando aqui, olha, eu estava lendo a palavra de Deus e eu entendi pela sua palavra que eu não amo aquilo que Deus ama. Então, Deus mostra isso para ela para quê? Para apontar o dedo na cara dela e dizer assim, você não ama o que eu amo? Ele está dizendo, ame aquilo que eu amo. É com essa intenção que Ele nos faz ver. Então, se o Senhor começa a mostrar a você um pecado que você tem cometido, ou um pecado dos seus antepassados, isso é para que você venha confessar, deixar e uma nova realidade venha a ser estabelecida, amém? Aleluia. Uma quinta razão para que você possa entrar nesse caminho da oração, ou requisito para a oração de libertação, perdoar todas as pessoas que lhe tenham causado danos, ofendido ou sido injustas com você. Sabe, isso aqui é como chover no molhado. Nós não estamos trazendo nada de novo em declarar essa verdade. Mas aqui e ali, uma injustiça, um dano, uma ofensa, nos machuca. Mexe conosco. Deixa uma marca na nossa vida. E isso não é o pior. O pior é que muitas vezes nós não damos o destino correto a isso. Então, como eu sempre tenho declarado, o pastor Cote fala sobre isso, o que importa não é tanto o que fazem com você, mas o que você faz com aquilo que fazem com você. Então, querido, olha, o Senhor está dizendo, você quer ser plenamente liberto? Você quer ser livre? Perdoe aqueles que lhe causaram mal. Aqueles que lhe causaram danos, aqueles que lhe ofenderam, aqueles que foram injustos com você. O que é que eu e você somos? Nós somos fruto do perdão de Deus revelado em Jesus. A Bíblia vai dizer para nós, aos romanos, que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que não havia bem algum para que Ele nos amasse, mas Ele escolheu nos perdoar. Então nós somos fruto do perdão. Por que é que então nós podemos hoje viver uma condição de liberdade? Porque nós somos perdoados. Então a palavra do Senhor está ensinando para nós que assim como o seu perdão sobre nós nos trouxe libertação, quando nós perdoamos, nós tanto somos libertos, como também nós libertamos aqueles que estavam presos a nós. Então, querido, olha, todo perdão por nós liberado causa continuidade de libertação. Não pode parar em nós, ao passo que a ausência do perdão traz cadeias. Jesus vai dizer para nós, se eu não me falha a memória, em Mateus capítulo 18, que você precisa perdoar, porque se você não perdoar enquanto há um tempo hábil para isso, faça isso, porque senão esses que lhe ofenderam vão entregar você ao juiz, e o juiz vai lhe colocar ali na cadeia, e você não vai sair de lá até que você pague aquilo que precisa ser pago. Então nós precisamos perdoar. E o Senhor disse assim, olha, se vocês não perdoarem, tampouco vocês não serão perdoados. E pior do que isso, o Senhor diz, eu mesmo os entregarei aos verdugos para serem atormentados. E essa expressão verdugos lá no original fala sobre espíritos malignos. Você pode perceber, uma pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa atormentada. Uma pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa amargurada. Nada nunca está bom para ela. Sabe, sempre, mesmo que tudo esteja bem, mas sempre há algo que destoa. Sempre há algo, sabe, insalubre, sempre há algo amargo, porque não há perdão. Então a palavra do Senhor está nos ensinando, perdoe, essa é uma condição, é um pré-requisito para uma oração de libertação. Então, se você não perdoar, de nada adiantará uma oração forte,
Porque naquele momento você até poderá ficar bem, mas logo você tornará a ficar mal, porque você precisa estar limpo. Você pode dizer amém? Uma outra razão é renunciar a todo contato com aquilo que é oculto, seitas e objetos de ocultismo. Tudo aquilo que nós entendemos, que nos é revelado pela palavra do Senhor, que não é aprovado por Ele, não tenha contato com esse tipo de coisa, porque isso vai trazer maldição sobre a sua vida. E uma outra razão, libertar-se em nome de Jesus através de uma oração de renúncia. É no nome de Jesus. Tudo passa pelo nome de Jesus, amém? Mas eu e você precisamos renunciar. Eu e você precisamos fazer o ato de escolha. Eu e você precisamos escolher ser deliberadamente livres. Então, como eu disse aqui no início, talvez alguns possam não estar aqui, não é simplesmente porque os demônios o perturbam, mas é porque eles não escolheram viver uma vida de liberdade. A verdade é, preferem continuar numa vida de pecado. Então, nós precisamos renunciar no nome de Jesus. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 18, verso 18. Mateus capítulo 18, verso 18, a palavra diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Você pode dizer amém? Perceba o que Jesus está nos fazendo entender. Há uma responsabilidade que é minha e sua. O Senhor está dizendo assim, olha, o que você ligar será ligado no céu. O que você desligar será desligado no céu. Agora para pensar comigo, por que isso? Porque nós já observamos aqui a palavra declarando que Ele já nos resgatou da maldição, que Ele já nos redimiu de toda obra de ofensa do reino das trevas. Agora eu e você precisamos então ligar aquilo que Ele já fez e desligar aquilo que Ele já desligou. Então, quando nós fazemos isso no nome de Jesus e nós então renunciamos, a palavra de Deus nos ensina que nós vamos então encontrar essa libertação às nossas vidas. Você pode dizer amém? E a última razão dessa noite é: creia no que tem recebido e siga adiante. Diga amém. Querido, creia. Você precisa crer. E fazer o quê? Seguir adiante. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso para muitos de vocês. Vocês já me ouviram falar sobre isso. Nós devemos prosseguir na nossa fé. E se você então tropeçar e cair, levante-se e prossiga. Não é porque você caiu que você vai agora voltar atrás e abandonar todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina, primeiro creia. Então olha, você não é o seu pecado. O pecado hoje ele é, um acidente na sua vida. Observe aquilo que 1 João 3,8 diz. Ele diz, olha, aquele que vive no pecado, aquele que vive cometendo pecado, esse procede do diabo, sobre as influências do diabo. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele já se manifestou, diga aleluia. Então ele já se manifestou trazendo luz, e essa luz está sobre a sua vida, amém? Ela brilha dentro de você. Jesus ele disse assim, olha, ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da cama, mas coloca no lugar mais alto. Então você é essa candeia, e essa luz é a luz do Espírito Santo que brilha dentro de nós.
Então essa luz ela foi acesa não para ser escondida, mas essa luz ela foi acesa para colocar no lugar mais alto e para que as vossas boas obras glorifiquem ao nosso Deus e Pai, amém? Então, querido, entenda, olha, creia naquilo que você tem recebido. Então, ainda que nesse percurso você possa vir até a cair, você possa até vir a cometer um pecado, entenda aquilo que Jesus já fez em seu favor. Aproprie-se dessa verdade, declare, confesse essa verdade e siga em nome de Jesus. Porque olha, nenhum de nós passaremos ilesos nessa terra. A Bíblia já diz, e é verdade, não há um justo, um sequer. Todos pecaram e foram banidos da glória de Deus e todos precisam dele. Então agora Jesus vem e acende uma chama dentro de nós. Há um texto que nós conhecemos que declara bem essa verdade. Aquele texto da mulher adúltera. Quando ela é pega em flagrante adultério. A pena sobre ela era a pena de apedrejamento. Mas aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: olha, eu não condeno você, siga em frente e não faça mais. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Eu não sei qual o seu pecado. Eu não sei aquilo que tem lhe perturbado, eu não sei aquilo que tem atormentado a sua alma. Mas o Senhor está dizendo: eu não condeno você. Por isso eu lhe digo, você não tem o direito de se autocondenar. Porque aquele único que tem o poder para lhe condenar, ele não faz. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Então entenda, querido, creia naquilo que você tem recebido, amém? E a partir daí é que você vai prosseguir em viver uma vida abundante, amém? Aleluia. Então quero convidar você a ficar de pé agora em nome de Jesus e juntos